medo. Eu tenho medo, porque eles falaram que se voltasse atrás, se nós contássemos alguma coisa, ia voltar para fazer alguma coisa mais, então isso aí a pessoa fica com medo. Saudade. Isso aí, coisa que não acaba nunca na vida. Só se quando Deus prometer que nós vamos contar. Estes dois sentimentos caminham lado a lado com Dona Maria dos Reis. Ela perdeu o marido há quase 2 meses, morto por um grupo de quilombola do Brejo dos Crioulos. Dia que ela não consegue tirar da memória. Nós estávamos deitados, porque ele tinha ido participar de um curso para o batismo da neném. Aí pegou, quando ele chegou, quando eu pode surtar, já foi para cada casa ao redor toda cercada. E jogando pedra, quebrou lâmpada ainda, as pro lado de fora só ficou acesa só a luz de dentro. Aí, e mandando abrir a porta. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, eu vou abrir a porta. Falou, abre a porta que é os crombola que vai chegando. Pôs nós de mão para riba. Eles encontrou ele lá na frente da cancela, pertinho da casa, lá. Aí pegou e pôs ele para dentro, já junto com nós. Aí ele ficou, ainda chegou, deitei ele no meu colo ainda, e ele xingando ele. Aí pegou ele lá, sentadinho, não, gente, deixa eu sair. Eu não quero nada, vocês querem a fazenda? E eu vou sair amanhã eu saio até hoje mesmo. Ah, você não vai sair não, você vai sair, você já saiu uma vez, você tornou voltar? Você tornou voltar e falou, não, eu só estou defendendo só o pão de cada dia para meus filhos. Que eu vivo é dos braços, eu não tenho outro ganho, então achei meu serviço e eu estou trabalhando. Amanhã eu desacuo para vocês. O Brejo dos Crioulos está localizado à margem direita do Médio São Francisco, especificamente às margens do Ribeirão Arapuim, entre os municípios de São João da Ponte, Varzelândia e Verdelândia, no norte de Minas. A história do Brejo se remete ao final do século XVII. A mata fechada da Jaíba servia como proteção aos negros e garantia relativa autonomia diante da coroa portuguesa. Com tantas fugas naquela época, formou-se a Sociedade Negra da Jaíba. Mas com a chegada de fazendeiros, na década de 1950, a área foi ocupada e as fazendas dividiram o Brejo. Iniciaram-se então os conflitos pela terra entre os negros e fazendeiros. Toda a comunidade engloba um conjunto de 105 fazendas. Atualmente, 387 famílias vivem no local. O assassinato do caseiro Roberto Carlos Pereira aconteceu no dia 14 de setembro, na fazenda Arapuá, em Varzelândia. O crime aconteceu por causa das disputas de terra. O caseiro e a esposa também fazem parte do grupo de quilombolas, mas preferiam tocar a vida e criar os 4 filhos de maneira diferente, trabalhando e garantindo o próprio sustento. Mas esta atitude, que para muitos é digna de respeito e remete caráter, foi o que provocou a ira no grupo do quilombo Brejo dos Crioulos. Eu sou associada na Associação dos Quilombolas, ele também é, ele só estava lá defendendo seu pão de cada dia. O caos que e antes dele chegar, eu falei para eles. Um dos filhos de Dona Maria presenciou as agressões que o pai sofreu. Ele, que prefere não mostrar o rosto, conta detalhes de tudo o que aconteceu. Ele chegou lá, quebrou a cancelinha que tampava o quintal lá. Aí depois que ele passou, jogou pedra em cima da casa, chutando a janela, chutando a porta e mandando nós abrir a porta. Quando nós abriu, eles pegou, já apontado a arma para nós, mandou nós sentar lá no chão lá. E eles estavam perguntando cadê papai, a comida que tinha feito lá, eles comeu tudo, pegando a cerveja, os guaraná, papai tinha comprado para o batizadinho de neném, bateu a porta da geladeira, chutou a geladeira, ainda comeu um requeijãozinho que mamãe tinha feito para vender, quebrou o prato assim nos pés de papai, eles pegou, eram uns 12 pessoas que estavam lá fora, lá dentro, e os que estavam lá fora lá não consegui contar não. Arrastou ele para fora, jogou ele no chão, já foi dando chute nele assim, chutou assim entre meio assim as pernas dele, bateu uma facada assim, ia para acertar no olho, virou,
pegou assim. Ele afirma que chegou a ouvir um tiro, possivelmente o que matou o pai dele. Nas costas dele deu um tiro assim, deu outro assim no peito dele assim. Esse pegou, levou ele debaixo da torneira, negociou depois que jogou debaixo da torneira, pegou, jogou no chiqueirinho que nós tem pro lado de lá da manga, jogou ele lá dentro de lá, esse trouxeiro, jogou dentro da roça e chamou nós para ir lá apanhar ele. De acordo com a polícia, o crime aconteceu nesta casa. Os acusados mantiveram presos lá dentro Maria dos Reis Lopes e Jurandir e Ailton Lopes Pereira, esposa e filhos da vítima. Assim que Roberto Carlos chegou, ele foi levado para dentro da casa onde foi agredido. Horas depois, já fora da residência, ele foi obrigado a ficar de joelhos, onde foi atingido com um tiro. Um dos filhos chegou a acionar o SAMU, mas foi obrigado a dizer que o pai havia sofrido um acidente. Caso contrário, os quilombolas matariam toda a família. Os acusados ficaram na residência até a saída do SAMU. Somente depois que os médicos constataram a morte do caseiro, foi que o filho dele contou a verdadeira versão para a polícia. A família já vinha sofrendo ameaças. O dia do assassinato foi a terceira vez que o grupo de quilombolas teria invadido a fazenda. Estas fotos, tiradas pelo gerente, mostram os estragos provocados nas duas primeiras invasões. 600 cabeças de gado foram roubadas. Alguns animais foram mortos. Outros morreram de sede e de fome, já que o grupo não tratava dos animais e nem deixava os funcionários ter acesso aos bichos. Eles chegaram a colocar fogo nas plantações e pastos. Arames que cercavam os terrenos foram arrancados. Rastros do vandalismo chegaram até algumas residências dentro da fazenda. Por meio de nota, o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, informou que tem a perspectiva de ajuizar, até o fim do ano, ação de desapropriação de 6 fazendas que somam 5.000 hectares, do total de 17.000 reivindicado pela comunidade quilombola Brejo dos Crioulos. Dentre essas fazendas está a Arapuá, palco do último conflito por terras na região, que resultou no assassinato do caseiro Roberto Carlos. O órgão informou também que 12.800.000 reais foram disponibilizados pelo governo federal para a aquisição destas fazendas. O decreto presidencial declarando a comunidade como área de interesse social foi publicado no dia 30 de setembro de 2011. Em uma operação conjunta das polícias militar e civil, 5 envolvidos no crime estão presos na 16ª Delegacia de Polícia Civil de São João da Ponte. São eles: Édio José Francisco, Edmilson de Lima Dutra, Joaquim Fernandes de Souza, Joanes Rodrigues de Castro e Sérgio Cardoso de Jesus, todos enquadrados em 6 crimes: formação de quadrilha, esbulho possessório, sequestro e cárcere privado contra menor de 18 anos, sequestro e cárcere privado em razão de maus tratos e lesão corporal. A pena mínima para os crimes é de 25 anos e 4 meses, mas a máxima pode chegar a 47 anos e 6 meses de reclusão. Todos os envolvidos negam os crimes. O inquérito da Polícia Civil está concluído. O juiz responsável pelo caso afirma que, de fato, o crime aconteceu por causa da disputa de terra na região. Olha, na verdade, a informação que a gente tem de terceiros é que teria ligação com a disputa de terras. Os réus negam a autoria do crime, então fica difícil verificar essa veracidade desse fato. Mas, segundo informações do inquérito policial, teria sim ligações com a disputa de terras. As pessoas que estão foragidas, qual vai ser o procedimento a partir de agora? Olha, depois que o Ministério Público oferecer a denúncia, o processo vai ser desmembrado com relação a esses 3 que estão foragidos e o mandado de prisão deles continua em aberto no sistema. Nós esperamos que eles sejam capturados o mais breve possível. O juiz e os delegados envolvidos no caso permitiram à nossa equipe acesso à delegacia onde os acusados estão presos. Nenhum deles quis gravar entrevista. Informaram apenas que se pronunciariam na presença do advogado. A nossa equipe tentou o contato, mas como ele reside e trabalha em Belo Horizonte, não obtivemos êxito na comunicação.
Nas ruas de Varzelândia, a população está com receio e evita falar sobre o crime. O juiz diz que o assassinato trouxe medo à cidade. Porque a comunidade ficou extremamente abalada, principalmente a comunidade de Varzelândia, que é uma cidade menor ainda, fica muito abalada e o pessoal fica chocado com isso. E principalmente aquelas pessoas que têm terras na região que ficam temerosas não só de perder o patrimônio, mas também de perder a vida. Após o assassinato de Roberto Carlos, a família mudou para uma pequena casa em Varzelândia. O dono da fazenda onde o caseiro trabalhava dá total assistência à família. Apesar da aparente segurança em que estão, eles vivem com medo e clamam por justiça. Se eles querem a terra, deixasse ele vivo, pelo cuidado de seus filhos dele. Eles fazer alguma covardia com nós também. Nós queremos justiça. E também os que já pegou é os que estavam lá. Os que estão presos, os que estavam lá. E também, para não soltar, e que essa gente pegar os que estão soltos. O que fica difícil de entender neste caso é a brutalidade usada pelo grupo para assassinar o caseiro, que também era quilombola. Já que a fazenda recebeu o decreto presidencial e seria desapropriada, por que o grupo agiu tão impulsivamente a ponto de matar uma pessoa? E por que o crime foi contra um funcionário da fazenda, que sequer era dono das terras? Perguntas que ainda estão sem respostas. Isso aí é uma dor que nunca acaba. Ele era muito bom pra mim. O filho, ele era muito bom. Então, isso aí é uma dor, que essa dor aí não sara não.